Olá, meu nome é Virgínia Dalbo Ribeiro, mas podem me chamar de Vivi. Eu sou fisioterapeuta, formada desde 99, mas minha história com yoga é bem mais antiga. Começa em 95. Em 94 eu terminei o colegial, que hoje é ensino médio, né? Então imagina, 95 foi meu ano do vestibular. Tava super estressada, sem conseguir dormir, não conseguia me concentrar nos estudos e fui procurar um tio meu que era psicólogo. E ele me receitou um floral de barro, Rescue, né? Que deixa mais calmo, né? E falou assim, por que você não vai fazer Tai Chi Chuan ou Yoga? Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu experimentei um, experimentei o outro e me apaixonei pelo Yoga. E comecei assim, né, a procurar estúdios, escolas, mas eram muito poucas na época, longe e caras, né? E eu não tinha como fazer. Então eu comprei um livro, O Autoperfeição Hatha Yoga, do professor Hermógenes. E comecei a praticar lendo, eu e meu irmão. E então, assim, há mais de 30 anos, né? Tô lá estudando e praticando yoga, né? E aí eu pensei, mas são tantos termos numa língua diferente, será que essas traduções realmente são fiéis, né, ao que essas pessoas do passado queriam ensinar com yoga? Então eu decidi fazer sânscrito. Aí eu falei assim, onde tem sânscrito? Só tinha na USP, aqui em São Paulo, né? E aí eu falei assim, eu vou entrar em letras na USP para fazer sânscrito. Então eu entrei, né, em letras na USP e fiz cultura sânscrita védica, sânscrito introdução, o sânscrito 1, né, com o saudoso professor Mário Ferreira. Não me formei em letras, porque esse não era meu objetivo, né? Meu objetivo era aprender o sânscrito para o vocabulário do yoga. Então não era nem saber sânscrito tão aprofundadamente, né? Hoje acho que já vou ter que aprender sânscrito de novo. E então, na USP mesmo, eu comecei a praticar yoga no CPUSP, que é o Clube dos Estudantes, com o professor Marcos Rojo e o professor Danilo Furghieri. Eram os coordenadores e professores da época. E eles também coordenavam um curso de extensão universitária em yoga na FMU da Liberdade. E eu falei assim, vou fazer, né? Eu quero me aprofundar, né? Porque só lendo, né? Eu quero praticar com quem já fez yoga lá na Índia, eu quero aprender mais como ensinar para os outros, né? O que eu sinto, os benefícios em mim. Aí fui lá, eu me aventurar, né? E na época a editora Pala Atenas financiava uma parte do curso, então os alunos pagavam só uma parte. Então a gente tinha ainda esse privilégio, né? De pagar um pouco por um curso tão maravilhoso. Teve vários professores da Índia que vieram dar aula pra gente. Enfim, um curso muito maravilhoso, magnífico. E fazendo esse curso eu comecei a dar aula, né? E a minha primeira turma foi justamente uma turma que era do Danilo. Ele dava aula em Cotia, onde ele morava, e na época ele começou a pegar um mestrado, doutorado que ele estava defendendo na Unifesp, se eu não me engano. E então eu peguei a turma dele, né? É lógico, né? Que morrendo de medo, né? Assim, super insegura, fui dar minha primeira turma, a primeira aula de yoga. Isso foi lá para 2003, 2004. Então, já fazem 21 anos que eu dou aula de yoga. E com esse tempo de práticas e dando aula, né? E o meu autoestudo também, né? Eu comecei a perceber que, assim, algumas coisas dentro da disciplina, dentro da metodologia, não me agradavam mais. E fui me aprofundando no sagrado feminino desde 2010, 2011. Então já faz um tempinho também. Aí comecei a perceber assim que tinha algumas nuances, né, dentro do yoga que não privilegiavam a mulher, né? Na verdade, tiravam ela fora, né? Tipo, quando você está menstruada, não pode fazer essas posturas, ou é melhor não fazer yoga. Quando você está grávida, tem posturas específicas, mas não se aprofundava muito no estado emocional ou mental da mulher nessas circunstâncias, né? Quando a gente está na TPM, quando a gente está menstruado, quando a gente está gestante, ou quando a gente está no puerpério, né? Então só tinha assim, essa postura pode fazer, essa postura não pode fazer. Mas não davam uma orientação de como a gente fazer para se sentir melhor. Não é só no nível biológico, hormonal, né? Mas também no bem-estar emocional, psíquico, né?
E então eu fui procurando outras vertentes, estudando outras técnicas de ensino de yoga, né? E cheguei a esse projeto que eu vou apresentar para vocês, que é o Yoga Ancestral para Mulheres, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele num próximo vídeo. Esse eu queria contar um pouquinho da minha história com o yoga, né? Como começou, como eu comecei a trabalhar, a estudar sânscrito, a dar aula. E hoje, né, tenho uma experiência de mais de 20 anos dando aula de yoga e estudando há 30 anos, né? E o sagrado feminino também, né? Uns 10 anos. Nossa, é muito tempo. Então por esse vídeo é isso que eu queria falar um pouco com vocês. Até mais. Namastê.